pessoal! Nós estamos no mês de abril e mês de abril, para quem não sabe, é um mês de conscientização sobre o autismo, conscientização do transtorno chamado autismo. A gente sabe hoje que o autismo ele é presente dentro da realidade infantil, né, dentro da realidade das famílias, e muitas vezes as pessoas se perguntam, né, o que é o autismo, por que o autismo acontece, né, o que leva uma criança a desenvolver autismo. No primeiro momento, a gente precisa conceituar o que é o transtorno. O autismo é um transtorno do desenvolvimento marcado pela inabilidade de interagir socialmente. São crianças que são muito fechadas, incapazes de fazer uma troca social. Elas também apresentam uma dificuldade na linguagem para se comunicar, elas até usam a linguagem, mas não aquela linguagem para se socializar, né? Não a linguagem que vá interagir com outras pessoas, um comportamento restritivo e repetitivo. Esse comportamento restritivo e repetitivo, ele aparece muitas vezes no balanço constante do corpo, naquela criança que ela é incapaz de parar quieta, ela está sempre se movimentando, sempre se balançando. Comportamento restritivo, muitas vezes até com determinados tipos de alimentos, elas comem só um alimento redondinho ou só determinado tipo de alimento. E outras características também, mas as características básicas é a inabilidade de interação social, a fala que não é utilizada para proporcionar essa interação social e os movimentos restritivos e repetitivos. O portador de autismo, ele é voltado a si mesmo, ele tem um mundo interno dele que é completamente diferente do mundo externo, do mundo familiar ou do mundo escolar, do mundo que ele convive. Ele cria um espaço e o mundo dele e muitas vezes é impenetrável aquele mundo. Faz o possível para chegar naquela criança e a dificuldade é muito grande. Desde muito novinha, muitas vezes desde bebê, ela tem o olhar ausente, ela não se fixa em nada e em ninguém. Muitas vezes ela consegue falar, mas ela não consegue usar essa fala como um instrumento de comunicação. Essa fala dela são falas soltas, ela não consegue expressar sentimentos, expressar vontade, ou muitas vezes usar essa fala para o aprendizado dela. E ela tem um comprometimento também da compreensão. Uma criança autista, o desenvolvimento dela é limitado, não vai ser um desenvolvimento pertinente a uma criança muitas vezes da mesma idade. Eu estaria mentindo para você se eu dissesse que ter uma criança autista em casa ou ter um paciente portador de autismo é uma coisa fácil. Não é. É uma realidade que tem que ser trabalhada arduamente e os resultados são muito pequenos num longo espaço de tempo. Mas também não é algo que a gente tenha que se desesperar. São coisas que acontecem no desenvolvimento da criança, assim como outros transtornos e outras síndromes, e a gente precisa dar conta para promover para aquela criança tudo que tem de melhor e potencializar o desenvolvimento dela naquilo que ela tem de melhor. Então, em muitos casos, o paciente com autismo, ele tem autismo, mas ele tem o domínio da linguagem, ele tem uma inteligência normal ou até superior que as demais crianças, uma menor dificuldade de interação social que permite que ele tenha uma vida relativamente normal. Muitas vezes a gente vê gênios da música, por exemplo, que são autistas, mas eles têm uma excelência, por exemplo, numa questão musical, toca piano brilhantemente, ou toca um violino, ou pinta maravilhosamente bem. São habilidades que a gente precisa desenvolver, nos quais eles são bons e gostam, e fazer daquilo ali o crescimento deles e a qualidade de vida deles. Então, o fato de ser autista é um fator limitador, mas não é um fator de exclusão. Ao contrário, como eu disse, tem autistas que têm uma boa interação social, que têm uma inteligência normal ou até superior, que ele pode ter talvez um pouquinho de problema na fala, um pouquinho de problema na compreensão ou uma dificuldade de interação em determinados locais. Aí depende da realidade pessoal de cada um. Tanto que o tratamento para o autismo é um tratamento feito de forma individual, porque é preciso que se estude, que se entenda aonde aquela criança está apresentando dificuldade. Mas é possível fazer um trabalho, é possível promover o crescimento, promover a inserção e tirar deste problema
desse transtorno algo positivo, que é a superação muitas vezes da criança. Então, ser portador de autismo não é o fim, é apenas o começo de muito trabalho, né, para poder extrair daquela criança a potencialidade dela. Mas é um trabalho que é possível de ser feito. Lógico, tem que ter um entendimento com os profissionais, um entendimento dentro da escola, sempre respeitando os limites daquela criança, aquilo que ela pode dar e o tempo dela. Eu espero que eu tenha ajudado vocês, porque a gente tem visto hoje muita incidência de casos de autismo, estão acontecendo cada vez mais, e a gente se preocupa em conscientizar as pessoas, porque a gente sabe que muitas vezes se faz um drama ou um mistério em cima de um transtorno, quando com cabeça racional, com tranquilidade, a gente pode resolver de uma forma satisfatória. Até a próxima, pessoal!